Bom dia a todos os presentes. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Esse é mais um webinar feito pelo nosso escritório, pela W Faria, e nesse caso para tratar das atualizações que nós temos visto em relação à legislação tributária, para tirar algumas dúvidas que possam, ou das muitas dúvidas que têm surgido aí a respeito da tributação nesse momento de pandemia. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento sem precedentes. A gente fala sem precedentes, isso acaba passando às vezes uma impressão meio alarmista, mas não é sem precedentes porque, de fato, nós já tivemos outras pandemias no mundo, a gripe espanhola, por exemplo, que talvez tenha sido a mais recente, com essa gravidade, esse aspecto tão global, né? Mas no mundo da informação e na era da internet, essa é a primeira, então, e no mundo recente nós não tivemos, as pandemias que nós tivemos foram bem mais restritas. Então, quando a gente fala sem precedentes, é por isso, porque muitas das perguntas que têm sido feitas em relação a questões tributárias agora, que nascem durante a pandemia, muitas vezes as respostas não são tão simples exatamente por isso, porque a gente não estava preparado, a nossa legislação não estava preparada para isso. Bom, antes da gente começar a tratar do tema que nos trouxe aqui, eu queria só explicar para aqueles que estão começando no webinar, né, estão fazendo seus primeiros, o funcionamento do webinar. Né? O webinar ele é um seminário virtual e, portanto, ele só tem sentido se quem está apresentando o webinar, endereçar o assunto e as pessoas fizerem perguntas. Então, o webinar ele é eminentemente prático, ele depende da participação das pessoas. Então, vocês, por favor, utilizem o campo perguntas e respostas para fazerem as perguntas conforme elas forem surgindo, tá? Eu vou fazer questão de reforçar isso, porque se não houver participação, interação, não é um webinar, é uma palestra, uma aula, e aí não precisa nem ser ao vivo. Pode ser simplesmente gravada e pronto, né? E a graça do webinar é exatamente isso, é a interação que nós conseguimos ter com os participantes. Bom, então vamos aqui ao nosso assunto de hoje. Nós separamos primeiro, né? Acho que o nosso webinar está dividido em 3 partes. Nós separamos as atualizações tributárias pelas 3 semanas vamos dizer assim, de pandemia que nós tivemos até agora. Óbvio que a pandemia começou antes, mas a partir da semana do dia 16 de março, nós começamos a ter normas que foram editadas para tentar conter na área tributária os efeitos da pandemia. Então, na primeira semana, na semana do dia 16, nós tivemos a edição de algumas normas. A primeira foi essa instrução normativa 1927, que simplificou o procedimento de despacho aduaneiro para bens de capital e matérias-primas destinadas ao combate à Covid-19. Tá? Criou vamos dizer assim, quase que um canal verde automático para quem fosse importar produtos relacionados à pandemia. Depois, nós tivemos uma resolução CAMEX 17 que concedeu uma redução temporária da alíquota de imposto de importação até dia 30 de setembro para produtos de uso médico hospitalar que fossem necessários ao combate à pandemia. Então, essas 2 primeiras normas foram estabelecidas para auxiliar, ou para reduzir a carga tributária, para facilitar também a importação de bens relacionados ao combate à pandemia. Depois foi editada essa resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 152, que reduziu,
essa não foi a que reduziu, essa prorrogou o prazo de vencimento da contribuição para o Simples, né, do tributo do Simples Nacional, com vencimento de abril até junho, para outubro até dezembro de 2020. Então, quer dizer, os vencimentos de abril, maio e junho foram prorrogados para outubro, novembro e dezembro. Em relação a essa resolução especificamente, só os tributos federais. Para quem não está exatamente habituado, o Simples, ele engloba os tributos federais incidentes sobre operação de micro e pequenas empresas, engloba os tributos federais e também o ICMS e o ISS. Então, num primeiro momento, o Comitê Gestor do Simples Nacional editou essa resolução prorrogando os prazos de vencimento de abril a junho de 2020 para outubro a dezembro de 2020. Depois, no dia 3 de abril, foi editada uma outra resolução pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, a número 154, também prorrogando os prazos de vencimento do ICMS e do ISS que estão dentro do Simples, tá? Por favor, não são todos os tributos federais, e também não é o ICMS e o ISS de uma forma geral. São os tributos que estão incluídos no Simples, tá? Então, isso aqui, para quem está no Simples, foi uma boa notícia. Depois, nós tivemos duas portarias da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a 7820 e a 7821. Tá? A 7821... eu vou falar primeiro dela, elas foram editadas no mesmo dia, prorrogou em 90 dias os prazos para recursos na esfera da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, suspendeu os procedimentos de cobrança, o início de novos procedimentos de cobrança, e também suspendeu os procedimentos de exclusão de contribuintes de parcelamentos não pagos. Tá? Então, assim, a Fazenda meio que parou durante esses 90 dias as suas atividades de cobrança. E a portaria 7820, anterior a essa 7821, estabeleceu um programa de recuperação especial para reduzir ou para tentar amenizar os efeitos da pandemia. Tá? Com essa portaria, ela só se aplica aos débitos que estão inscritos em dívida ativa e a validade dela está condicionada à aprovação da medida provisória 899. Tá? A medida provisória continua válida, ela está só aguardando o final dos trâmites. Provavelmente, quando houver a conversão dela em lei, e esperamos que haja, nós vamos, e a gente está esperando isso para algo em breve, né? Aí nós vamos saber até quando esse benefício vai valer, tá? Então, mas até agora por enquanto, a possibilidade de se inscrever nesse programa especial fica condicionado à validade da MP 899, tá? E, finalmente, ainda nessa semana, antes de eu abrir para perguntas, foi editada também uma portaria da Receita Federal que suspendeu, no âmbito da Receita, o trâmite dos processos administrativos, emissão de avisos de cobrança, procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento, enfim, e também suspendeu a emissão de despacho decisório de análise de compensação, tá? Então, nessa primeira semana, foram essas as alterações legislativas que nós tivemos. Por favor, se vocês tiverem perguntas, eu fico aguardando aí que vocês participem e façam perguntas a respeito dessa primeira semana. Bom, chegou uma primeira pergunta aqui. O que teria, em relação à Instrução Normativa 1927, eu imagino, né? O que teria ficado mais simples no desembaraço aduaneiro
dessas mercadorias. Primeiro, tá? É bom deixar bem claro, o que foi simplificado em relação a desembaraço aduaneiro está relacionado à importação das mercadorias para combate à Covid-19. Então, nós, em relação aos demais procedimentos de importação de produtos não listados nessa instrução normativa, o procedimento continua o mesmo. Nesse caso, o que ficou mais simples foi que as mercadorias poderiam ser entregues ou podem ser entregues antes mesmo de iniciar o procedimento de conferência aduaneira. Quer dizer, o contribuinte que está importando faz o registro da DI e já pode receber as mercadorias e o procedimento de conferência aduaneira, que aí se decide se vai para canal verde, amarelo, vermelho ou cinza. Isso acontece em momento posterior, tá? Isso não quer dizer que simplesmente pelo fato das mercadorias estarem sendo importadas com os códigos desses produtos destinados a combate à Covid, que a importação não vai ter nenhum tipo de conferência posterior. Sim, pode ter. É que, como o procedimento demora um pouco para ser concluído e esses produtos precisam ser recebidos o quanto antes, então as mercadorias podem ser entregues antes desse procedimento de conferência terminar, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui, em relação à portaria 7820, eu imagino também, tá? Se essa transação extraordinária que foi estabelecida por essa portaria se aplica a débitos não inscritos em dívida ativa também, e se eles afetam os débitos relativos ao período da pandemia, tá? Eu imagino que tenha sido essa a pergunta. Se não foi, por favor, faça aí, mas é uma pergunta que acabou, por favor, faça a correção, não tem problema nenhum, mas se foi realmente isso, a resposta é negativa para as duas perguntas, tá? Primeiro, essa portaria se aplica só a débitos inscritos em dívida ativa. Em segundo, que como esses débitos precisam estar inscritos em dívida ativa e houve na portaria 7821 a suspensão dos procedimentos de inclusão de débitos em dívida ativa, de início de procedimento de cobrança, exceto aqueles que estão sujeitos à prescrição, tá? Aliás, tem uma pergunta aqui sobre prescrição também, que eu já respondo em seguida. Então, exceto aqueles que estão sujeitos à prescrição, nenhum débito vai ser inscrito em dívida ativa. Então, ou seja, os débitos eventualmente nascidos na pandemia, e a gente vai ver que até mesmo as declarações federais só tiveram seu vencimento prorrogado da DCTF, então nem constitui crédito tributário o contribuinte precisa nesse período. Então, o que a Fazenda tentou fazer nessa portaria foi pegar carona nessa pandemia e sugerir que os contribuintes que tivessem com estoque de débitos inscritos em dívida ativa quitassem agora, né? A pergunta que eu me faço, e isso realmente é curioso, né? Como é que a gente espera que um contribuinte que já não estava pagando imposto antes, que já estava com débitos inscritos em dívida ativa, agora na pandemia, em que a situação econômica de fato se tornou bem menos favorável, então, nós temos alguns segmentos que não estão faturando nada por causa do lockdown, agora resolvam pagar tributo, né? Então, isso obviamente é uma questão de opinião minha, né? Eu digo até nossa, porque houve um consenso no escritório, mesmo de pessoas de fora do escritório, é uma falta de sensibilidade absurda, né? Querer pegar uma carona na pandemia para ver se consegue recuperar tributo que já era devido antes mesmo de começar todo esse problema, né? Bom, e questão de prescrição, a pergunta é mais ou menos essa: se débitos que estão sujeitos à prescrição agora, estão prestes a prescrever, se eles não vão ser inscritos em dívida ativa e não vão ser objeto de autuação.
Esses casos vão, tá? Tanto a Receita quanto a Fazenda Nacional suspenderam os procedimentos de cobrança, né? Mas, de qualquer forma, aqueles débitos que estão na iminência de prescreverem, esses sim podem ser tanto inscritos em dívida ativa como autuados. Então, assim, para não falar mal da Procuradoria da Fazenda Nacional, né, 100% mal deles, fato é que se houver alguma inscrição em dívida ativa de débito que esteja prestes a prescrever agora, o que é muito raro, aí esse sim poderia, seria uma nova inscrição em dívida ativa. Mas, de qualquer jeito, mesmo assim, como os débitos da pandemia só vão prescrever daqui a 5 anos, então o débito tributário que nasceu da pandemia, esse não entra nessa transação extraordinária. Bom, se vocês tiverem mais alguma pergunta, não veio mais nenhuma aqui a respeito desse primeiro slide, por favor, fiquem à vontade, façam perguntas. A gente vai passar para o seguinte, mas depois eu posso voltar, não tem problema nenhum. Bom, semana seguinte foi editada a medida provisória 927, essa medida provisória de cunho trabalhista, mas ela suspende a exigibilidade do FGTS nas competências de março a maio de 2020 para os meses seguintes, a partir de julho, né? E ainda por cima possibilita o parcelamento do FGTS devido nesses 3 meses em 6 parcelas. Tá? Aí vocês vão me perguntar, mas puxa, FGTS tributário, olha, o FGTS ele tem natureza tributária, o Supremo decidiu, apesar do produto da arrecadação ser as contas vinculadas. Então a gente menciona aqui porque também é uma medida de alívio de caixa, isso pode acabar sendo de interesse dos contribuintes. Aqui a próxima norma é a portaria conjunta 555. Essa portaria prorroga a validade das CNDs relativas a créditos federais, tanto as que estão em dívida ativa quanto as no âmbito da Receita, aquelas pendências que aparecem no conta corrente. Então, a CND fica prorrogada por 90 dias, o que é bom, porque, afinal de contas, se eu preciso renovar a minha CND e eventualmente, eu preciso comprovar que um débito não deve servir de fator impeditivo à emissão de certidão, eu precisaria comparecer à Receita, enfim. Então, o vencimento das certidões ficou prorrogado por 90 dias, o que já deu uma bela ajuda para os contribuintes. Depois foi editada a IN 1929, que ampliou o rol de produtos destinados ao Covid-19, que vão ter o despacho aduaneiro prioritário, né? Simplificado e prioritário. Bom, em seguida, agora isso aqui, nessa semana, foram só essas 3 normas. Bom, perguntas. Por favor, não se avexem, né? Bom, pergunta sobre CND aqui. Se o contribuinte estava sem CND, se a empresa estava sem CND, se pode conseguir a certidão agora automaticamente com essa prorrogação. Olha, essa prorrogação, ela não... ela só se aplica, e aqui tem até uma outra pergunta também, num caso de CND que tinha vencido na semana anterior ao da publicação dessa portaria conjunta. Olha, nesses 2 casos, só para ficar bem claro, a CND que estava válida até o dia da edição dessa portaria teve vencimento prorrogado. Se o contribuinte não tinha CND, ou se a CND nunca teve, se a CND venceu um dia antes da publicação dessa portaria, o contribuinte continua sem CND, ele vai ter que seguir os procedimentos de renovação normais, tá? Então, o que acontece é, se tivesse válido dentro do período, na data da publicação, tivesse dentro do período de validade ainda quando houve a publicação da portaria, então, a validade foi prorrogada por 90 dias. Caso contrário,
se a certidão tivesse vencido ou o contribuinte tivesse com uma dificuldade de obter essa certidão já há muito tempo, né, que isso acontece com algumas empresas, não é uma situação rara. Então, aí a empresa continua sem a certidão, tá? Bom, não veio mais nenhuma pergunta em relação a esse slide, eu vou passar para o próximo, para a semana seguinte, semana de 30/3 a 3/4, nós tivemos a medida provisória 932, tá? Essa medida provisória 932, eu tenho uma cola aqui, porque foram tantas normas, como vocês podem ver, que às vezes pelo número, a gente não associa o número ao conteúdo, mas essa 932 alterou a alíquota das contribuições para o Sistema S, contribuição para o SESC, SENAC, SESC, SENAT. Para quem não está exatamente habituado, as empresas todas recolhem, pelo menos a maior parte delas, como regra geral, contribuições sobre a folha, e essas contribuições englobam a cota patronal da empresa, os 20%, também a contribuição para o SAT, que varia de 0,5% a 6%, né, de 1 a 3, mas ela pode ser reduzida pela metade ou dobrada, então vai de 0,5% a 6%, e aí vem as contribuições para terceiros. Essas contribuições para terceiros incluem o salário educação, que é 2,5%, o INCRA e as contribuições para o Sistema S, tá, que são SESC, SENAC, SEST, SENAT, SESI, SENAI, SESCOP, SENACOP e por aí vai. Tá? Então, essas contribuições tiveram suas alíquotas reduzidas em 50%. Tá? Isso não incluiu a contribuição para o SEBRAE e não incluiu também as demais contribuições devidas para terceiros, tá? E também não incluiu, obviamente, as contribuições devidas para o INSS, a patronal e para o site, tá? Bom, depois foi editada a MP 936. Ela também é uma MP de cunho eminentemente trabalhista, mas essa MP instituiu dois regimes de alteração emergencial do contrato de trabalho. Uma suspende o contrato de trabalho e outra reduz a jornada de trabalho. Tá? Nesses dois casos, o governo dá compensações, ou pode dar compensações, só que em alguns desses casos também, o próprio empregador, o que suspende o contrato de trabalho, se ele tiver uma receita anual acima de R$ 4.800.000 por ano, nesse caso é 10 milhões por ano, bom, eu confirmo isso já para vocês. Mas, de qualquer jeito, se ele tem uma renda superior a um determinado patamar, ele vai ter que dar uma compensação de 30% do valor do salário, né? Essa compensação é que tem natureza indenizatória, tá? Natureza indenizatória não quer dizer que ela não é usada para cálculo de reflexos trabalhistas, tá? Isso aqui talvez não nos interesse, porque a gente está falando em questões tributárias, mas também não integra a base de cálculo das contribuições incidentes sobre a folha de salário, todas elas, e também, não estão sujeitos à retenção do imposto de renda devido pelo empregado, e também não estão, podem ser deduzidas do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro. Tá? Então, essa ajuda compensatória que foi estabelecida na MP 936, ela não está sujeita à incidência de tributos. Espera aí, já estão fazendo pergunta, mas eu vou só terminar o slide antes de reproduzir. Tá? Depois veio esse decreto 10.302, que reduziu a zero as alíquotas de IPI incidentes sobre bens importados necessários ao combate à Covid. Então, a gente teve benefício envolvendo imposto de importação e agora aqui também envolvendo o IPI na importação desses produtos destinados ao combate à Covid. Tá? Isso inclui artigos de laboratório, luva, termômetro clínico, enfim.
Isso aqui tudo teve benefício de IPI, tá? Com redução de alíquota, da alíquota a zero. Depois, nós tivemos a instrução normativa 1930, que prorrogou o prazo de entrega da declaração de imposto de renda pessoa física para o dia 30 de junho de 2020, tá? Do final de abril, ela foi para o final de junho, para dar um certo alívio. A gente sabe que tem algumas pessoas que, hoje em dia a gente consegue tudo pela internet, mas para algumas pessoas, principalmente pessoas de um pouco mais de idade, é um pouco mais difícil conseguir comprovante de rendimento, eles acabam tendo que se deslocar ao banco. Então, seria uma dor de cabeça para essas pessoas que têm que ficar em casa e se manter na quarentena, fazer esse deslocamento e obter todos os documentos necessários à apresentação da declaração de imposto de renda pessoa física. Então, o governo entendeu, acho que com muita razão e muito bom senso, postergar a entrega da declaração do IR física, né? Bom, depois nós tivemos o decreto 10.305, que reduziu a zero a alíquota do IOF crédito. Tá? Quem for pedir empréstimo agora não vai ter IOF. Tá? É simples assim. Tá? Isso inclui tanto operações entre pessoas jurídicas e entre pessoas jurídica e física. Tá? E também inclui, essa é uma pergunta que normalmente fazem, então antes que façam eu já até esclareço, entre pessoas jurídicas não financeiras, tá? Se uma empresa resolve fazer um empréstimo intercompany para outra, também não há situação em que normalmente está sujeita à incidência do IOF. Nesse caso não tem IOF agora, o IOF está reduzido a zero durante o período da pandemia. E depois a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 154, a gente mencionou a 152, que tinha prorrogado o prazo para pagamento das contribuições para o Simples de março, abril e maio para outubro, novembro e dezembro desse ano, em relação à parte federal, né, a parte do Simples que é destinada à União. Essa resolução 154, como eu já havia adiantado, postergou o prazo de vencimento da parcela devida para o Simples, dessa contribuição do Simples, em relação aos tributos estaduais e municipais também, que estão ali dentro. Tá? Só que aí não para outubro, novembro e dezembro, mas nesse caso foi para julho, agosto, setembro. Tá? Então, atenção que o adiamento do Simples, uma parte dele foi para julho, agosto, setembro, a parte devida aos estados e municípios, e a parte devida à União foi para outubro, novembro e dezembro. Isso relacionados às competências de março, abril e maio, tá? Cujo vencimento é abril, maio e junho. Tá? Eu sei que é meio complicado, mas resumindo, tá? Competência de março, abril e maio, que eu pago no dia 20 do mês seguinte, quer dizer, 20 de abril, 20 de maio, 20 de junho. Esses vencimentos de abril, maio e junho ficaram postergados em relação à parcela federal para dias 20 de outubro, 20 de novembro e 21 de dezembro, e em relação à parcela do estado e do município de ICMS e de ISS que eventualmente esteja incluído no Simples, ficaram adiados para julho, agosto e setembro. Tá? Então, atenção que a partir de julho vocês têm que começar a pagar um pedacinho do Simples relacionado às competências de março, abril e maio, e depois a outra parte, a parte que vai para a União, só a partir do dia 20 de outubro. Tá? Bom, perguntas em relação a esse slide, a gente vai continuar, porque essa semana foi do dia 30 do 3 ao dia 3 do 4, foi uma semana muito rica em termos de normas novas, né? Então, por favor, façam perguntas. Bom, aqui a pergunta que tinha sido feita sobre salário, educação e INCRA, eu acho que eu já respondi, né? Não, salário, educação e INCRA não está na redução de 50% dessas alíquotas, tá? Só as contribuições para o Sistema S. Bom, não tem mais
se por acaso surgir alguma outra pergunta em relação a esse slide, por favor, façam depois, eu respondo sem problema nenhum. Bom, aqui só veio uma pergunta que eu vou deixar para o final a respeito de consequências de inadimplência, agora por conta do julgamento do ICMS, de que não recolher ICMS pode ser considerado crime, né, esse julgamento no STF. A pessoa está perguntando o que vai acontecer nesse período de pandemia se a empresa não recolher ICMS. Eu vou deixar isso para o final, eu só vou seguir aqui a linha do tempo, mas essa pergunta vai ser a primeira respondida assim que o slide terminar. Tá? Então, aqui a gente tem algumas outras normas que foram editadas nessa mesma semana. Então, nós tivemos essa resolução conjunta da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo com a Procuradoria-Geral do Estado. Essa portaria conjunta prorrogou o prazo para vencimento das CNDs estaduais, tá? Aqui no âmbito do Estado de São Paulo. Vale a mesma regra, tá? Se a CND tivesse válida até a data em que a resolução conjunta foi editada, ela tem vencimento prorrogado. Caso contrário, não. Tá? Essa resolução, e a gente vai ver também que é o mesmo caso aqui de um decreto editado pelo município de São Paulo, que também prorrogou por 90 dias o prazo das certidões municipais, tá? A certidão tanto de negativa de débitos ou positiva com efeito de negativa, tanto em relação a débitos inscritos em dívida ativa quanto os ainda não inscritos, né? Mas em nenhum desses casos essas certidões têm o poder de ressuscitar. Essas normas têm o poder de ressuscitar as certidões que já haviam vencido ou que não haviam sido concedidas antes do início da validade dessas duas normas. Tá? Então, se o contribuinte tinha certidão válida até essas normas entrarem em vigor, elas continuam valendo por mais 90 dias. Caso contrário, não, o contribuinte precisa seguir o procedimento normal. Esse decreto 59.326, ele ainda tem outras, ele adotou outras providências nesse decreto, né, o prefeito. Ele suspendeu por 60 dias o envio de débito inscrito em dívida ativa para protesto, tá? E também em 30 dias a inscrição em débitos, de débitos em dívida ativa, salvo aqueles que estejam sujeitos à prescrição. Então, é importante a gente ter isso em mente, tá? Fizeram até uma pergunta em relação ao slide anterior, mas todas essa suspensão de procedimentos de cobrança no âmbito da Receita Federal e aqui também no município de São Paulo, de fato, a Fazenda não vai inscrever nada em dívida ativa, mas existe uma exceção a isso, que são os débitos que estão sujeitos à prescrição. Tá? Se tiver prestes a prescrever, a Fazenda vai incluir em dívida ativa de qualquer jeito. Tá? Bom, instrução normativa 1932, essa instrução ela foi primeiro divulgada com o número 1931, acabou não saindo, sofreu umas pequenas alterações e foi divulgada no dia seguinte com o número 1932. Tá? Ela prorrogou o prazo de apresentação da DCTF e das EFDs contribuições. Tá? Isso em relação às DCTFs que deveriam ser transmitidas em abril, maio e junho de 2020, quer dizer, também as competências de março, abril e maio, tá? E o contribuinte, então, pode apresentar as DCTFs e as EFDs contribuições desses 3 meses no dia 15, no 15º dia útil do mês de julho, né? Então, em vez de apresentar competências de março, abril e maio, no 15º dia útil de abril, maio e junho, ela pode apresentar dessas 3 competências no 15º dia útil de julho, junto com a competência de junho, na verdade, né? Então, exatamente, junto com a competência de junho.
Isso. Então, são 4 meses que vão ser entregues no 15º dia útil do mês de julho, tá? As FDs contribuições, isso DCTF, tá? FD contribuição até o 10º dia útil de abril, maio e junho, vão todas para o 10º dia útil de julho, junto com a competência de junho. Então, competência de março, abril e maio vão ser entregues a FD contribuições juntos com a competência de junho, tá? É interessante esse adiamento porque ele dá ao contribuinte a opção de efetivamente não recolher os tributos relativos a março, abril e maio, e como ele não tem que declarar, o crédito não está constituído, né? E ele vai poder fazer esse recolhimento só no 14º, no 15º dia útil de julho, no dia que ele for entregar a DCTF. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Apesar de não ter havido uma prorrogação explícita de vencimento de todos esses tributos, quando da edição dessa portaria, como o contribuinte só vai precisar declarar ao fisco os débitos que nasceram nessas competências de março, abril e maio, no dia 15 de julho, então ele pode fazer o recolhimento até o dia 15 de julho, exercendo a faculdade que o artigo 138 do CTN dá de denúncia espontânea, né? Ele recolhe principal e juros Selic, que hoje estão em 3,75 ao ano, quer dizer, uma taxa super boa, sem multa moratória, sem aquela multa de 20%, porque ela, segundo súmulas já do STJ, não estão sujeitas à incidência a denúncia espontânea não está sujeita à incidência dessa multa moratória. Então, é bem interessante essa instrução normativa, tá? Depois, o Ministério da Economia já também nesse mesmo dia, prorrogou o prazo para recolhimento das contribuições patronais previdenciárias, né, e da CPRB e do PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo por 90 dias, tá, das competências de março e abril, tá. Lembrando que a de maio, como eu não tenho que entregar a declaração, eu posso fazer denúncia espontânea, tá? Mas no caso, fazendo denúncia espontânea, eu tenho que recolher juros, e quando se fala em prorrogação de vencimento aqui, a gente está falando em uma prorrogação oficial, né? Essa prorrogação não alcança do PIS/COFINS cumulativo e não cumulativo, não alcança o PIS/COFINS importação, tá? PIS/COFINS importação continua devido, tá? Agora, eu tinha falado antes do imposto do IPI na importação, veio essa resolução CAMEX número 28, na verdade é 28 a 31, né? São 5 resoluções aqui, que reduziram a zero também a alíquota de imposto de importação para produtos necessários ao combate à Covid-19. Quer dizer, naquela norma anterior tinha o IPI, agora também o imposto de importação está reduzido sobre diversos produtos, tá? Em relação a essa portaria 139, teve uma discussão na época se ela, quando a gente fala em contribuição previdenciária, voltando aqui ao item 4 desse slide, se ela também se aplicaria a CPRB, a contribuição sobre receita bruta, né, que foi instituída em substituição à contribuição sobre a folha. E realmente essa portaria não era clara, mas depois ela foi alterada pela portaria 150, que foi editada 4 dias depois, no dia 7 de abril, e essa portaria esclareceu que essa prorrogação também se aplica também às contribuições devidas sobre a receita bruta, tá? Antes aqui da gente passar, na verdade aqui terminam os nossos slides, então antes de eu pôr o slide final, eu vou responder 2 perguntas que agora foram feitas, e se por acaso forem surgindo perguntas, por favor, façam, tá? Uma pessoa aqui perguntou se a gente pode entregar a DCTF no prazo normal, tá? Eu acho que não tem nenhum impedimento no sistema para fazer isso, tá?
A vantagem de você não entregar no prazo normal é que, fazendo isso depois, se você não puder recolher no prazo, é só você fazer o recolhimento de principal com juros Selic, usando, então, o benefício da denúncia espontânea. Mas, aparentemente, não vai ter nenhum problema no sistema para que ela seja entregue no prazo normal, tá? Aliás, eu não estou publicando as perguntas, né? Deixa eu... tem uma outra aqui, porque só alguns débitos foram prorrogados. Essa é uma boa pergunta, né? O governo tem lá as suas finanças, e a opção foi por prorrogar só esses débitos, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, que na DCTF está o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro também, no final das contas houve uma prorrogação branca do recolhimento desses dois tributos, né? É aquela prorrogação que não é expressa, mas se eu recolher depois com o Selic, eu estou em dia com o fisco, porque eu não constitui o crédito, óbvio, né? Eu preciso entregar sempre a DCTF junto com o recolhimento em atraso ou depois. Se eu entregar antes, é débito declarado e não pago, e aí o que nós vamos ter incidência de multa de mora, tá? Bom, eu tenho mais, eu prometi responder uma outra pergunta antes disso, que tem a ver com o julgamento do ICMS, né, que considerou como crime, em algumas hipóteses, o não recolhimento do ICMS, o julgamento do STF a respeito disso, né? Então, como é que fica nos tributos não recolhidos durante a pandemia? Bom, falando especificamente desse julgado, o STF entendeu que pode ser considerado crime o não recolhimento de tributos quando há contumácia do contribuinte, ou seja, se ele não recolhe deliberadamente, de maneira contumaz, o tributo. Óbvio que se nós estamos falando em 3 meses de não recolhimento, ou 3, 4, 5 meses, não dá para a gente dizer que houve não recolhimento contumaz, né? Que houve um não recolhimento deliberado por parte do contribuinte, que houve o que o Supremo chama de contumácia. Óbvio, a gente não sabe como é que os juízes vão interpretar isso, mas se por acaso o Ministério Público, num ato de profunda falta de sensibilidade, instaurar uma ação ou oferecer denúncia contra o contribuinte que não recolheu o ICMS durante 3, 4, 5 meses da pandemia, as chances de defesa são muito grandes. Primeiro porque essa decisão do STF ainda é super contestável, tá? Os criminalistas têm uma série de críticas a respeito dela, porque não dá para dizer que existe apropriação indébita, como eles estão sugerindo aí nesse caso. Mas também existe um motivo justo, né, para que não haja recolhimento, né? Não se pode exigir, se um contribuinte, por conta da pandemia, e um fato do príncipe, né, mandaram fechar todas as lojas, não consegue faturar para pagar os tributos, não consegue faturar para pagar salário, e ele tem que escolher entre pagar salário e pagar tributo, é óbvio que ele vai pagar salário. E aí, então, se houver algum procedimento instaurado por parte do Ministério Público nesse período, para mim, me parece claro que as chances de defesa e de êxito numa demanda dessas do contribuinte são muito grandes, tá? Agora, não dá para dizer também que aquele contribuinte que está devendo tributo faz muito tempo, já não vem recolhendo ICMS, agora, por conta da pandemia, vai usar isso para dizer que não há contumácia, tá? Então, o contribuinte já não vinha recolhendo ICMS por muitos meses, 10, 12, 15 meses, 2, 3 anos. Tá? E agora ele não recolhe o ICMS também, com muito mais razão, no período da pandemia. Agora, não dá para dizer que por conta da pandemia que não houve recolhimento. Então, um contribuinte nessa situação o quadro desse contribuinte
é um pouco mais delicado do que o daquele que simplesmente não recolheu durante a pandemia, tá? E eu digo a mesma coisa em relação aos impostos, aos tributos retidos, tá? Imposto de renda, código 0561, 0588, o INSS retido no pagamento de salário a empregado, esses não tem nem discussão, esses, o não recolhimento feito de maneira deliberada pelo administrador, e aí, óbvio, né, precisa ter aquele ato de vontade, teve uma discussão grande na jurisprudência a respeito disso, mas não recolhimento desses tributos que foram retidos, que são, portanto, de outros contribuintes, aí a fonte pagadora funciona simplesmente como auxiliar do Estado, fazendo a retenção e recolhimento. Se a empresa não faz esse recolhimento, existe sim um fato típico, né, de apropriação indébita tributária ou previdenciária. O contribuinte se apropria desse valor de maneira lícita e essa posse desse bem se transforma no decorrer do tempo como ilícita, ou seja, depois do prazo de vencimento do tributo, se ele não faz o pagamento, então isso pode configurar, sim, apropriação indébita. A jurisprudência tem sido sensível a contribuintes que estão em situação complicada nesse caso, e eu digo, então, que isso deve ser muito mais evidente em época de pandemia, né? Mas também aqui vale a mesma advertência. Não adianta o contribuinte que já não vinha recolhendo tributo retido há 3 anos dizer que agora não recolheu por conta da pandemia e achar que isso vai exonerá-lo de responsabilidade criminal. Não é verdade, tá? Então, isso não... a situação é bem diferente da situação daquele contribuinte que só não conseguiu recolher durante a pandemia. Tá? Então, assim, só traçando um quadro, esse quadro já tracei algumas vezes para alguns clientes durante esse período, porque o cliente às vezes aparece exatamente com essa situação, olha, ou eu pago funcionário ou eu pago tributo, ou eu não tenho recursos para pagar todos os tributos esse mês, o que eu priorizo? Então, nesse caso, a gente costuma estabelecer essa ordem de prioridade. Recomendação é paguem os tributos integralmente, óbvio, se vocês tiverem caixa, mas infelizmente sobreviver na pandemia tem sido a engenharia do possível. Então, nem sempre se tem caixa para recolher tudo, e quando não se tem caixa para recolher tudo, a recomendação que nós damos é essa. Em primeiro lugar, tributos retidos. Aqui, relembrando, tá? Imposto de renda retido no pagamento de salário, código 0561, pagamento de prolabore, que é o 0588, INSS devido no pagamento de salário, os tributos retidos em nota. Esses, uma vez que eles sejam retidos pela empresa, eles precisam ser repassados para o fisco, tá? Isso porque senão é apropriação indébita, tá? Pode ficar caracterizada apropriação indébita. Feitas as ressalvas de que nesse momento de pandemia a jurisprudência deve ser bem mais sensível, tá? Em segundo, os tributos indiretos, tá? Principalmente aqui no caso eu diria IPI e ICMS, tá? Esses o julgamento do STF foi em relação ao ICMS, mas isso deve entrar também para o IPI e para o PIS/COFINS não cumulativo, mesmo raciocínio. Então, numa segunda ordem de importância, ficaria o ICMS, IPI, PIS/COFINS não cumulativo, e em terceiro lugar, os demais tributos, tá? Porque os retidos, eles caracterizam-se em não recolhimento como apropriação indébita, tem uma desculpa boa em relação à pandemia, então eu acho que os contribuintes não precisam se desesperar se por acaso na pandemia não puderem recolher, mas esses é que devem ser priorizados, tá? Em segundo, esses tributos indiretos por conta do julgamento do Supremo, e em terceiro lugar, os demais tributos, tá? Bom, tem mais algumas perguntas aqui. Quanto aos impostos que são gerados pela DCTF Web, que foram postergados, existe algum tratamento especial na DCTF Web ou é só não gerar as guias? Bom, como a DCTF Web, como a entrega de DCTF foi adiada, a orientação que nós temos aqui é, de fato, não gerar as guias. Eu vou, se até você, a pergunta veio como anônimo, se você depois quiser me mandar um e-mail, eu vou fazer, o meu e-mail está aqui no último slide, tá? Me mandar um e-mail, um WhatsApp, fique super à vontade.
eu vou verificar se na DCTF Web tem alguma diferença ou não em relação às contribuições previdenciárias. Vou falar com o nosso sócio de previdenciário, Pedro Áquil, e ele tem essa resposta na ponta da língua, né? Tem mais uma outra pergunta aqui que é um pouco mais longa, diz o seguinte, tá? Bom, é longa, normalmente a gente lê a pergunta antes e só faz a pergunta se a gente souber responder. Então, nesse caso aqui, eu vou ler a pergunta, eu não sei se eu vou conseguir responder, mas, enfim, de qualquer forma, se eu não souber responder, eu pesquiso. Está dizendo o seguinte, na IN 1932, as DCTF seriam entregues... bom, isso aqui, ótimo. Na portaria... Para declarar, vamos precisar retificar a DCTF para incluí-los ou preenchemos os débitos? Bom, aqui questão de preenchimento, eu vou, depois se você puder também me mandar um e-mail, eu prefiro te responder isso pessoalmente, até porque o nosso tempo aqui acho que já estourou um pouquinho, porque o webinar está programado para 40 ou 45 minutos, nós já estamos em 49. Mas a pergunta aqui que foi feita, só para vocês saberem, diz respeito a questão da DCTF ter sido prorrogada em relação a 3 competências, mas os vencimentos terem sido prorrogados em relação a 2, como é que vai ficar o preenchimento da DCTF? Eu vou responder depois essa pergunta. Se alguém mais tiver essa pergunta, por favor, me mande um e-mail, que aí a gente pode, eu faço questão de responder a vocês. Se quiserem mandar o WhatsApp também, fiquem à vontade, tá? Mas é isso, gente. Muito obrigado. Havendo qualquer dúvida, mais uma vez, por favor, liguem ou mandem e-mail, tá? Ou mandem WhatsApp. Enfim, agora a gente está na época na época 100% digital, né? Fiquem em casa e, bom, qualquer dúvida, estamos às ordens, tá bom? Um abraço para todos e obrigado aí pela participação.